Então, é estudo, mas para a gente começar a entender e trabalhar esse tema, é importante nós começarmos conceituando o que é vida e o que é morte, porque sem isso nós não podemos trabalhar. A gente sabe, principalmente quem é da área da saúde, que tem muita discussão sobre isso. E aí a gente vai abranger uma definição para a gente usar hoje, no nosso estudo. Passa. Então, começando. O que é vida? Alguém tem uma definição de vida? Lembrando que é estudo. Silas, o que você acha que é vida? Vai. Então, nós temos 3 corpos, né? O duplo etérico, o corpo mental, o corpo astral. Então eu acho que a união desses 3 corpos em perfeita harmonia, eu acho que no caso, pensando mais em vida material, assim, de energia para o corpo, assim, de uma representação física de um corpo físico. Aí pensando nisso, eu acho que seria essa união desses 3 corpos. Pô, o Silas resumiu a primeira parte da palestra aí, gente. Muito bom, do estudo. Então, primeira parte é definindo o que é vida. A gente vai procurar no dicionário, e aí eu encontrei 4 definições, algumas bem abrangentes. A primeira, força interna, substancial, mediante qual obra o ser que a possui. Essa definição é boa, mas ela está dentro de um único... Igual o Silas citou algumas coisas que compõem, né, a nossa ligação do corpo físico com o espírito. Essa definição define parte de algum composto, que seria o fluido vital, que a gente vai ver mais para frente, o princípio vital. Caráter que distingue os animais e os vegetais dos restantes seres e se manifesta pelo metabolismo, crescimento e adaptação ao meio ambiente. Materialista falando, seria uma ótima definição, certo? No nosso meio a gente usa muito ela. Essas 2 últimas são definições mais religiosas, e é a que nós vamos buscar trabalhar com elas hoje. Seria a união da alma e do corpo, e a existência da alma depois da morte. Algum comentário em relação a isso? Sim. Então, quando a gente tem essa definição, as últimas 2, a gente pode dividir, né, a questão da vida. Se a gente for avaliar na questão material, é a encarnação. E na questão espiritual, a gente está vivo, porque a gente é um espírito eterno. Vou pegar seu gancho e fazer 3 perguntinhas que eu ia fazer mais para frente, mas é bom isso. Alguém quer responder as perguntinhas? Nada? É tranquilo, gente. Alguém quer me falar quanto pesa? 4 gramas. Espírito ou matéria? Fantástico. Você. Lese matou na hora. Você pesa quanto? A gente tem que lembrar que nós somos... Eu, espírito, entendeu? Você falou 4 gramas, entendeu? São poucas gramas. O espírito pesa poucas gramas. Nós temos que ter em mente isso. Todos os grandes trabalhadores que tinham, todas as pessoas que se dedicaram a um trabalho, eles pensavam além do material. Então, eles se pensavam como espírito. Eles estavam trabalhando, dedicando a uma vida futura, certo? A um trabalho futuro. E aí, eu lembrando do meu avô, que toda palestra que ele faz, ele é palestra, não sei estudo, ele faz essas 3 perguntinhas. Quanto você pesa? Quando você morrer, aonde você quer ser enterrado? Alguém quer me falar? Quando você morrer, aonde você quer ser enterrado? Nunca pensou? Seu corpo num cemitério. Você não morre, você é um espírito imortal. Agora me fugiu o terceiro. Então existe morte? Hã? Existe morte? Aí a gente vai entrar na nossa definição de morte para trabalhar aqui hoje, porque senão não teria jeito. Quando você morreu, antes de ser enterrado, quantos quilos você, qual o peso? E me deu branco agora. Hã? Não quero falar de futebol hoje não, vamos reter assuntos. Hã? Não é isso não. Durante o estudo eu lembro e falo. Tá, então a gente vai entrar na definição de morte, porque senão o André perguntou, existe morte? A gente entra na definição que morte seria
A gente já tem uma definição de vida, né? Cessação definitiva da vida, fim das atividades vitais de um organismo. No caso da realidade humana, a definição vigente do ponto de vista médico e legal refere-se à cessação de toda a atividade cerebral, sugerindo também que esta paralisação seja completamente reversível. Coloquei a definição médica que a gente tem, né? Mas aqui hoje a gente vai trabalhar com a definição de morte, que vai ser a cessação, fim das atividades vitais de um organismo, certo? Acho que esse é o mais abrangente e que vai ser cessar a ação dos mecanismos que ligam a gente ao corpo carnal, ao corpo físico, certo? Quando a gente vai ao Livro dos Espíritos e procura vida e morte no Livro dos Espíritos, você vai achar isso no capítulo 3, ou no capítulo 4 da primeira parte, que é do princípio vital. O capítulo é do princípio vital. Dentro de princípio vital, a gente acha a vida e a morte. E aí, começando pela pergunta 62, tem: qual a causa da animalização da matéria? E aí tem a resposta: sua união com o princípio vital. Então, acho importante que a gente achou um novo elemento aí que a gente não tinha conhecimento e tem que ser estudado, que é trazido para a gente, certo? Pelos Espíritos. Tinha uma ideia pretérita de eletricidade que passava pelo corpo, que gerava os estímulos que dava coesão aos órgãos e proporcionava a vida, que era uma eletricidade animal, um princípio animalizador. É discutido isso, Allan Kardec fala que se assemelha a essa ideologia e que ela é bem aceita, certo? Mas que os Espíritos chamam de princípio vital. E é esse princípio que vai dar coesão aos órgãos. E é o que a gente vai estudar nessa primeira parte aqui. Essa coesão entre espírito, perispírito e o corpo material. Pergunta 65, então. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então a gente achou o primeiro elo. O princípio vital, então, ele vai servir o elo de conexão entre o espírito e a matéria. Só que ele é uma mudança do fluido cósmico universal. Quando a gente estuda a codificação e estuda o Livro dos Espíritos, a gente encontra que o fluido cósmico universal é matéria, mas também faz parte do etéreo, é também espiritual. Fica meio... Allan Kardec, os Espíritos falam que nós não temos definições ainda concretas para entrar nesse tipo de discussão e definição. Mas o que a gente entende? Que ele faz a ligação entre o espírito e a matéria. É através do fluido cósmico universal que nós conseguimos manipular a matéria. É através do fluido perispirítico, ou seja, o perispírito, que nós conseguimos fazer isso. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Na discussão desse capítulo, a gente encontra isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Essa discussão, esse parágrafo, eu acho bom a gente dividir em duas partes. Primeira parte, ele fala qual que é a ação do princípio vital. O princípio vital, ele vai dar coesão, né? Qual a palavra? O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão, ele vai dar impulsão à atividade íntima desses órgãos, certo? Ou seja, ele é a força motriz dos corpos orgânicos. Até aí, alguma discussão? Ele vai dar essa coesão. E aqui a gente percebe que o princípio vital, quando o corpo está em formação, quando o espírito está se ligando ao corpo material, a adesão desse fluido com toda essa matéria, serve de elo. Mas que
quando o corpo começa a desenvolver e está participando da vida ativamente, ele funciona igual o atrito que faz o calor. Ao mesmo tempo que você está gerando impulso, está gerando energia para aquele corpo funcionar, aquele corpo está produzindo energia. Ou seja, enquanto nós funcionamos a partir do fluido vital, nós também produzimos fluido vital. E é interessante que no Livro dos Espíritos ele discute, nós podemos transmitir o fluido vital e é isso que acontece quando nós fazemos alguma obra de cura, certo? Transmissão de energia, por exemplo, o passe. Certo? Ilvio, quer comentar algum ponto nesse? O princípio, não sei, eu entendo assim, resumindo, seria tudo que gira em torno de vibração. Esse atrito que gera o calor é a vibração. O fluido cósmico universal é a vibração. O pensamento, vibração. Então, o veículo, tanto nessa coesão espírito-matéria, como qualquer tipo que gere energia, a força motriz é a vibração. Isso. Em todo o universo, né? Realmente. E aí a gente vai chegar, eu vou chegar numa conclusão nesse capítulo, vou guardar um pouquinho essa ideia, porque vai ser muito importante a gente entender isso de vibração. Que é isso que vai dar base para a gente entender todo o processo de desencarnar, certo? O que influencia, o que atrapalha, tudo isso, o porquê e como acontece. Então, continuando essa primeira parte, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Tem a resposta, esgotamento dos órgãos. Importante isso aqui para a gente saber uma definição. O que vem primeiro? Por que a vida cessa? É porque o fluido vital parou de agir no ser vivo ou o ser vivo que, em deterioração de seus órgãos, perde a ação do fluido vital. Certo? Aqui, nesses outros parágrafos, há essa mesma discussão. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Ou seja, quando o órgão entra em falência, o fluido vital perde a capacidade de agir sobre esse órgão. Lembrando que o fluido vital é a nossa conexão com o plano espiritual. Mais à frente a gente vai discutir diretamente isso. Mas lembrando que aí perde a ação deste e aí leva à morte. Por isso então que o fluido vital está conectado, então por isso que alguma perturbação fala assim, do psiquismo, uma perturbação de vibração, de ordem emocional, toda aquela, uma raiva, um ódio, primeiro altera na parte espiritual e assim a parte física. Fantástico. Eu gosto quando a pessoa comenta, discute, e a gente vai direto naquele tempo. Eu ia comentar isso mais para frente, mas já que trouxe isso à tona, não vamos perder tempo, né? Que é agora que tem o interesse. O que acontece? O Will falou de uma coisa, vibração. A gente quer chegar numa ideia de que tudo à nossa volta, e é o que a gente comentou, para quem não estava na reunião de terça-feira, nós tivemos um estudo, e é isso que houve o comentário, eu comentei que o pensamento é a força motriz do universo. Por que eu falo isso? O espírito é princípio inteligente. Como que o princípio atua na matéria? Como que o espírito atua na matéria? Ele atua através do fluido cósmico universal, certo? Através do perispírito. Tá, o que é perispírito? Alguém sabe uma definição de perispírito? Composição, todo esse trabalho? Você quer falar? Você tinha falado? Não. O perispírito, ele é nada mais do que uma condensação do fluido cósmico universal que tem junto ao espírito, certo? É difícil de definir isso porque a gente imagina o espírito como uma matériazinha lá no meio e aí condensou alguma coisa em volta, esse corpo, entendeu? É o corpo espiritual, mas eu estou falando assim, ainda é difícil a gente desvincular a ideia de espírito como não sendo matéria. É uma coisa muito abstrata, certo? E só de imaginar a gente já está falando uma coisa que é matéria, certo?
Complexo demais até agora? Tá meio bagunçado. Ali tá com a carinha difícil. Porque o que você quis dizer é assim, o espírito que a gente pensa não é matéria. Quando a gente estudar, seria a condensação da matéria, né? O perispírito. O perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal, que também é matéria, mas ele tem a parte que é etérea, entendeu? Que por isso que ele serve de conexão entre espírito e matéria, entendeu? Como que há essa conexão? Como que funciona isso? O espírito, através do seu pensamento, princípio inteligente. Lembremos que ele não é a mesma coisa que inteligência, mas é o princípio inteligente. Essa é a definição que o Livro dos Espíritos traz. Através do pensamento, ele molda e traz as mudanças no nosso plano, certo? Através dessa influenciação que a gente tem do pensamento no fluido cósmico universal. Ou seja, isso gera todas as características que o perispírito tem, certo? Isso é um outro tema, um estudo muito grande sobre o perispírito. O perispírito é algo bem abrangente, de como ele funciona, a sua expansão, ele modifica, molda, a gente vê relatos de animalização no plano espiritual, certo? Espíritos em forma de animais, tudo isso. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas saber que o pensamento que causa tudo isso. E que a gente tem relatos nessas obras que todo o plano espiritual, ele é plasmado pelo pensamento. Por exemplo, a cidade espiritual, ela é a imagem, a projeção do pensamento de seus habitantes. O que acontece? Ali gera uma união de pensamento, uma união dessa força motriz, que é o bastante para plasmar aquilo, para moldar o fluido cósmico universal naquela cidade, certo? Mesma coisa acontece no umbral. O que acontece? Os espíritos daquelas regiões plasmam aquela região com os seus pensamentos, entendeu? Com as suas experiências de vida. Certo? Até aí? E aí, como o Silas falou, tudo isso vai ser transmitido ao nosso corpo físico através do nosso pensamento. Entendeu? Tudo isso gera influência direta no nosso corpo físico. Então, o processo de desencarne começa quando tem a falência do órgão. Quando tem a falência do órgão. É o start. É a ideia. Mas para a gente entender isso, eu quis trazer como funciona toda essa conexão. Deixa eu pular algumas partes aqui que vai ficar melhor de entender. Essa parte aqui, eu acho que eu não vou entrar em detalhes por causa do outro tema, mas é mais ou menos assim, que nós não temos a capacidade de reproduzir corpos orgânicos, certo? Nós não temos a capacidade de reproduzir corpos orgânicos, é o que fala aqui e na próxima slide. A química ainda não consegue produzir corpos orgânicos, certo? Porque nós ainda não temos a capacidade de manipular esse fluido vital, entendeu? Nós juntamos todos os compostos, certo? Do nosso corpo. A gente tem todos ali, mas a gente não consegue moldar ele a ser do corpo. Hã? Não tem o molde, exatamente, entendeu? Perispírito, que funciona através do fluido vital, do princípio vital, a ação do corpo, certo? Por isso que nós vemos... Só cria a parte animal. O homem consegue manipular o início do corpo animal, matéria, mas a força motriz não existe. Isso. Então não vai dar um certo ponto certo. E aí, tanto que ele tem uma definição boa na Gênesis, que ele fala que mesmo um composto, um corpo que era vivo, certo? Um corpo que era vivo, e tem sua morte, a química não consegue nem reproduzir aquilo. Ele dá o exemplo de uma folha. A química não consegue reproduzir nenhuma folha morta. Entendeu? Porque teve a ação do princípio vital, e o princípio vital que fez todo aquele arranjo molecular. E é o que nós vemos na natureza. Compostos com a mesma matéria, certo? Mas que têm diferentes ações, diferentes características. Dei o exemplo de Bezoar, que ele propôs essa ideia que nós não poderíamos reproduzir nenhuma matéria orgânica, mas aí vem Frederic, que reproduziu a ureia, né? Mas eu coloquei para diferenciar aqui, na Gênesis, no Livro dos Espíritos, ele fala de corpo orgânico, ele não fala de composto orgânico, ele fala de corpo, ele fala desse conglomerado, dessa união de coisas que tem ação, que vive, que tem o princípio vital, que não vem ao caso. Aqui, ó,
esse princípio que a gente acabou de discutir. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molecular de matéria orgânica. Tudo isso que a gente discutiu. E aqui ele fala, então, que nós, corpos orgânicos, nós, não só nós, mas vegetais, animais e tudo isso, somos uma pilha, um composto de energia, certo? Que nós transmitimos essa energia e, ao mesmo tempo, produzimos essa energia, e isso é o que caracteriza a vida, certo? A ação dessa energia. Que ele lê, os corpos orgânicos seriam então verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade, é a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem, é a morte. Novamente aqui, quando a gente não tem a capacidade de agir, cessa a ação da eletricidade, cessa a ação do princípio vital, e nós temos o desencarne. E aqui chegou o que eu falei que o Silas concluiu nossa primeira parte. Toda essa ligação. Espírito, que se liga ao perispírito, que é a condensação do fluido cósmico universal, e o perispírito tem sua ação ao corpo carnal através do fluido vital. Certo? Aqui, os três compostos, e a gente entendeu o elo entre eles, como ocorre esse elo de ligação e como ocorre essa influenciação. Então, daqui eu quero que nós entendamos que o pensamento é a força motriz de tudo. E o pensamento, passando por todos esses estágios, chega ao corpo físico. E vai ter influenciação em todo esse processo. Isso é importante para a gente entender o porquê que alguns desencarnes são tão difíceis, certo? Porquê que em algumas reuniões nós atendemos espíritos ainda muito ligados aos corpos, que têm o sofrimento, entendeu? E porquê que outros se desprendem tão rapidamente. Tá, aqui a gente discutiu muito fluido vital, certo? Discutiu corpo físico, perispírito, a gente não falou muito do espírito. Então, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria. A gente falou isso. E é aquela definição do espírito não ser matéria que a gente ainda tem dificuldade. Sendo-lhe indispensável o intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à sua matéria pela sua origem, e a espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Não vamos entrar mais em detalhe disso, que já foi muito discutido. O fluido perispirídico constitui, pois, o traço de união entre espírito e a matéria, enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam, ou seja, o elo de conexão entre as emoções e os pensamentos do espírito e a matéria. Então, resumindo, como se processa a vida? Aí tem a definição bonitinha no livro da Gênesis. Olha lá. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por força irresistível, desde o momento da concepção. Ou seja, quando há concepção, a atração do espírito que se liga através de uma expansão do corpo perispiritual, que vai formar aquele laço, aquele cordão fluídico, certo? Que relata o cordão de prata nas obras. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, aí já tem o princípio vital, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe,
como uma planta na terra, quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento. Completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Certo? Então, a gente entendeu o processo de ligação e encarnação. O processo de vida. Certo? Uma pincelada, né? Não, mas eu vou entrar só nesse detalhe da conexão do corpo e do perispírito. Como que essa formação. A gente tem os relatos, principalmente nos bastidores da obsessão. Alguém já leu? Não? Bastidores da obsessão, se eu não me engano, é Hermínio de Miranda que fala, que escreve? Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda fala que... Divaldo Manuel Filomeno, isso mesmo. Lá ele fala do processo do aborto quando, por exemplo, a criança está nos seus 18 semanas de gestação, ali, 20 semanas, não há a formação completa, não há aquilo. Mas interrompe aquele processo naquele momento, o corpo perispiritual mantém aquela forma. E é difícil regenerar aquilo, entendeu? Se o espírito não for um espírito mais evoluído, com capacidade de aceitação e entendimento, ele está naquele processo de sono, de esquecimento, e está no processo de modificação do corpo. Então, a gente vê nas reuniões, o Will, que tem mais experiência aí, deve ter visto já, espíritos que chegam em forma de criança, em forma de bebês, certo? A gente vê nas reuniões mediúnicas visualizações de ambientes onde estão reunidos esses espíritos que tiveram a gestação interrompida bruscamente. E eles ainda conservam esse corpo nessa forma de bebê, de formação ainda. E aos poucos vai regenerando e tomando sua forma natural. Vamos ver agora como se processa a morte. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que é determinada a partida do espírito. Essa é que determina a partida do espírito. Aquilo que eu tinha comentado, que é importante a gente saber. Não é assim, o espírito que se desliga do corpo e aí o corpo morreu. Há casos específicos, exceções, onde que isso acontece? Há merecimento. Mortes bruscas, violentas, antes de acontecer, para não ter o sofrimento do espírito, não sentir tudo aquilo, ele se desliga, não completamente também, há relatos que ele não se desliga completamente, ele se desliga do corpo para não sofrer aquilo, mas no geral, e aqui a gente está vendo na generalidade, o espírito só se desliga do corpo quando cessa a atividade dos órgãos e cessa a atividade do fluido vital, que ali ele não vai ter mais como atuar. Aí, só dando algumas pinceladas em o que é o espiritismo, a gente encontra. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo, com o qual deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Aqui você viu que ele separou as partes que a gente tinha falado, que a ligação do espírito no corpo e quando ele recobra a consciência, entendeu? Que é esse recobrar a consciência que vai por volta de 7 anos. Não passou? Pergunta 144, também do livro O que é o Espiritismo. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? Desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo
não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida material e sensual. Aqui eu já começo a entrar em outro detalhe, e eles adentram o detalhe de influência nesse desligamento. Ele fala que menos rapidamente quanto mais a vida é ligada à matéria e à sensualidade. Ou seja, o mérito do espírito, as ações dele durante a encarnação influenciam nesse desligamento. E aí, eu trouxe um exemplo que a gente tem em Obreiros da Vida Eterna, certo? Que é a desencarnação de Dimas. A história de Dimas, em Obreiros ele relata que Dimas era um trabalhador, ele era um médium, certo? Dedicou a vida ao trabalho, fez caridade, teve um trabalho muito assíduo com as pessoas necessitadas de auxílio, mas que ele não soube ter um equilíbrio entre o estudo, entre sua alimentação, seu estilo de vida, para proporcionar com saúde a atenção necessária às pessoas, certo? E aí, nisso, ele desenvolve uma insuficiência hepática, uma cirrose, por causa da influenciação da energia que ele absorvia dessas pessoas que ele auxiliava, certo? A gente já vê aí, então, a ação do pensamento. As energias que as pessoas geram com seu pensamento, né, com as suas ações, influenciam em outras pessoas, entendeu? E aí o médium que tem essa sensibilidade aumentada sofre mais com isso. E Dimas, sendo médium, tendo essa sensibilidade mais aumentada e convivendo diretamente com essas pessoas, sofreu essa agressão. Por quê? Porque ele não fez o preparo adequado para isso. Então a gente adentra nesse processo. Para entender mais um pouco, antes de chegar nessa parte, eu coloquei aqui mais o mecanismo. Mas eu acho importante, já que é processo de morte, a gente entender o que influencia isso. Dimas, ele veio passando por esse processo de desencarne, por esse processo de adoecimento, na realidade. Quando ele estava nesse processo de adoecimento, sua família não queria que ele partisse. Os filhos, a mulher, principalmente esses, influenciavam assim, pedindo que ele não se fosse, o que ia acontecer com eles, como que eles iriam ficar, certo? E tudo isso gerava energias que atrapalhavam Dimas nesse processo. Entendeu? Então, aí a gente já vê a ação do pensamento dos familiares, das pessoas que têm relação direta com você no seu desencarne. Ou seja, é importante a gente manter uma serenidade, saber que se a hora vai chegar, a gente tem que aceitar, é um plano divino, não ficar pedindo, não se vá, não ficar remoendo isso. A gente sofre, claro, saudade, aceitação é difícil, mas a gente tem que aceitar isso. E falar assim, muito bom, viveu a vida, teve sua oportunidade, aproveitou, agora é a hora de partir e começar a outra vida, a verdadeira vida no plano espiritual, certo? E é importante nós, como pessoas da saúde, nós, como médicos, que temos influência direta com os pacientes nisso, transmitirmos essa ideia levemente. A gente vê a família sofrendo muito com o enfermo, jogar pequenas ideias, que é natural, é uma coisa que acontece, entendeu? Que está amparado, tudo isso. E é isso que médicos e pacientes têm que buscar, uma morte tranquila, um desencarne tranquilo. E a gente vai ver o que possibilita isso. Voltando a todo o processo que gera, então a gente entendeu que estava tendo essa influência e através da mulher e dos filhos. Então Jerônimo, que era o responsável por atuar no desencarne de Dimas, auxiliar, ele fala para André Luiz, André, vamos fazer um processo aqui para diminuir essa influenciação, certo? O que ele faz? Ele usa uma técnica. Ele vai em Dimas, pede para André Luiz transmitir um pouco de energia, pede para 2 outros que estavam auxiliando tentar acalmar a esposa, transmitir vibrações que acalmassem ela, e ele vai e transmite um pouco de energia para Dimas. E Dimas tem uma melhora naquele momento. Naquele momento, ele solta uma exclamação que melhorou, a esposa fica feliz, os filhos vão, se alegram e falam, nossa, papai, melhorou, tudo isso. E aí ele fala, intuído por Jerônimo, minha esposa, você que está tão cansada, por favor, vá descansar,
tire um descanso, eu já melhorei, não se preocupe, creio que amanhã estarei bem melhor. Então a esposa vai dormir, os filhos vão dormir, e aí Jerônimo fala, pronto, agora nós temos capacidade de atuar sobre Dimas, sobre o desencarne. E aí, novamente, ele pede aos companheiros para ir auxiliar o equilíbrio da esposa, com a influenciação durante o sono dela, e ele começa o processo. E é aqui que está. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo. Jerônimo ordenou a André Luiz que transmitisse energia e transmitisse a Dimas a aceitação, porque ele também estava inquieto e preocupado com o desencarne. O que ia ser dos filhos dele? Ele ia abandonar a esposa, tudo isso. Então ele estava inquieto. E André Luiz estava tentando melhorar as vibrações, igual ele falou, as vibrações dele naquele momento, para ser capaz do desencarne. Heron, só uma perguntinha. Tem alguma relação essa mão sobre essa parte frontal? Tem alguma... Tem, e assim, tem e eu tô lembrando aqui, mas é porque todas as obras a gente vê que é através dessa parte frontal que o... que você vê toda a influenciação que a gente recebe, as intuições, todos os livros, mecanismos mediúnicos, tudo isso a gente recebe na frontal, a epífise, e aí esse centro frontal a gente recebe intuição, porque a nossa conexão com o plano espiritual para sofrer essa influenciação é a epífise, certo? A glândula pineal. Na glândula pineal, concentrada esse ponto de conexão, é que os espíritos atuam, por isso eles preferem essa região para transmitir isso. Mas é só para diferenciar que o frontal é aqui e o coronal que é a ligação com a epífise, né? O frontal é... Entendi. É verdade. Pensamento. Você está falando do chakra. O centro de força coronal espiritual. Mas aí por que então que eles preferem utilizar o frontal e tem posição de mãos frontal? O frontal, eu acho que todos os livros. Aí já é a questão, porque o centro o frontal já é do pensamento, da consciência. Tem aquela questão do frontal estar localizado no neocórtex. Desligar os pensamentos, a preocupação que ele tinha com o desencarne, a família, era emocional. os bens, então isolando essa parte frontal e pensamento. É porque o neocórtex é que processa toda essa parte emocional. O neocórtex é que tem essas emoções, tem esses, como é que ele fala? O pensamento, tudo ali é processado. Que é no frontal. Que é a nossa diferenciação dos outros animais, né? Que tem aquela questão do cérebro primitivo, reptiliano, e aí vai evoluindo. Impondo no frontal, também acaba influenciando no coronal. Sim. O frontal ele é mais material também, né? O coronal ele é meio abstrato, ele é superior, ele é mais abstrato. Isso. Então, vamos entender o processo aqui, é interessante que ele detalha isso. André Luiz é bom que ele traz detalhes para a gente. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento nas vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Ou seja, ele vai mostrando processo a processo como que ele foi desenvolvendo. Ainda mais Dimas, que tinha sua lesão visceral e tinha essa conexão mental com os familiares, começou por ali. E aí André Luiz, sempre curioso, né, ele fala assim, eu pensei e aí o orientador já veio explicar. E por que eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediados no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Isso aqui é importante, que agora ele vai mostrar ele vai desligar cada um desses sistemas. Então, aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo,
que é para André Luiz não influenciar na ação de Jerônimo nesse desligamento, certo? Começou a operar sobre o plexo solar. Eu fui pesquisar plexo solar, porque eu também não lembrava, não. Alguém lembra? O plexo celíaco. Vocês lembram, né? Estudou esses dias, né? É o plexo celíaco, é sinônimo. E aí, perdi, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. O que é essa substância leitosa? A gente viu. Cessaram os órgãos. Fluido vital. Princípio vital. E mais para frente ele vai falar isso. Acorreram amigos assustados, sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. E aqui, por que isso? Ação de Dimas querendo manter no corpo físico. Olha aqui a mentalidade, a gente já falou dos familiares e amigos que influenciam no desencarne. E aqui entra a influência do encarnado. Que nesse processo, se ele não tem aceitação, se ele não tem o conhecimento, ele dificulta todo esse processo. Uma pessoa... Merecimento. Uma pessoa ligada, materialista, ligada a esse mundo, ela não quer perder essa conexão, certo? E aí gera revolta, gera angústia. E pensamento como força motriz do universo, que influencia tudo isso, vai atrapalhar nesse processo, certo? Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguia articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. Só um adendo aqui está no regaço maternal. Eu não falei, mas quando André Luiz teve essa influenciação em Dimas, para ele acalmar, Jerônimo fez a intuição para ele pedir para a esposa e descansar, eles fizeram também uma oração. E Dimas fez uma oração lembrando de sua mãe, lembrando de Maria, pedindo auxílio materno e tudo. Nesse momento, a mãe de Dimas vem visitá-lo, certo? Essa conexão, pensamento, oração, alcançou essa distância. No plano espiritual, essa influência é mais forte. E aí a mãe de Dimas, recebendo esse pedido de auxílio, vem visitar ele, certo? E aí ela chega e coloca ele no colo enquanto eles fazem o trabalho. Por isso que está no regaço maternal. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Aqui ele quebrou o último elo, que foi a parte cerebral. Só que a gente vai ver mais para frente que mantém uma ligação, que é o cordão fluídico. É o último elo que sobra, que é essa conexão que a gente ainda tem com o corpo, quando em sonho, quando a gente dorme, a gente sai do corpo, vai visitar e fazer nossos trabalhos.
A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. E aí, então, conclui a formação do desligamento do perispírito ao corpo material, sobrando ainda o elo, que é o cordão fluídico. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação ainda era incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Nesse momento, ele relata que Dimas foi colocado em sono, e nesse sono ele começou a ter algumas lembranças, reviver algumas coisas, para ele adquirindo a paz para poder ter o desencarne mais tranquilo. E por isso que ele foi deixado um dia nesse processo para acalmar e ter capacidade de aceitar o plano espiritual e essa desencarnação. E aqui tem quando André Luiz, depois desse dia, retorna. Eu vou fazer um comentário aí no meio que serve mais de influenciação. Ele descreve num capítulo, entre esta parte anterior, todo o processo que ocorreu no velório de Dimas, quando Dimas estava sendo velado. Tem algo muito interessante que ele mostra, são os comentários das pessoas no ambiente. Ele mostra que quando as pessoas fazem comentários deteriorativos, falando, por exemplo, ele deu o exemplo de que Dimas foi testemunha de um crime e acobertou o criminoso, Dimas ficava inquieto, certo? Atrapalhava nesse processo, atrapalhava a vibração. As pessoas entravam em conexão direta com ele e atrapalhavam isso. E aí, tem outros exemplos também, e André Luiz fala que, muitas vezes, o desencarne é mais tranquilo e melhor avaliado quando são pessoas indulgentes, que vão para necrotério, porque elas não sofrem essa ação direta de familiares, amigos e tudo isso. E aí é mais fácil fazer esse desenlace, desfazer essa conexão. Então, voltando no outro dia. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Através do cordão ele ia absorvendo aquilo ali. É interessante a gente ver aqui, que eu tinha comentado lá, na Gênesis ele fala, é gradual o processo de desconexão, certo? O processo que desliga a alma do corpo. Dimas, ele tinha muito mérito, porque isso ocorreu em um dia. A gente vê casos, e ele relata, que são anos, assim, a fio. Dias, meses, anos. Jerônimo examinou e auscultou como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Então, Dimas, nesse momento, acorda para a vida espiritual. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação, retirada e derradeira via de intercâmbio. O cadáver mostrou sinais quase de imediato da avançada decomposição.
Então, essa conexão ainda gerava um pouco de influenciação do perispírito no corpo e atrapalhava a decomposição. Na hora que teve esse corte, foi capaz do corpo entrar em decomposição. E André Luiz fala que do plano espiritual, isso era imediato e bem nítido, essa alteração. É o cordão de prata, né? Oi? Cordão de prata. E aí, entra em outra parte. A gente viu todo o processo, vamos dizer, fisiológico do desencarne, certo? E a gente tem que ver o que influencia tudo isso. Eu coloquei algumas coisas e alguns detalhes. E coloquei alguns temas aqui, que eu coloquei, igual EQM, aborto, que eu falei que eu não queria discutir hoje, ainda mais porque a gente já tem um tempo, né, que já foi gasto. E são coisas que demoram um estudo inteiro e que nós temos pessoas mais habilitadas a fazer isso. A Ana, para EQM, e trabalhar isso. Então, a gente viu aqui, influência dos familiares e amigos no processo de desencarne. O que vocês acham? Na desencarnação de Dimas, é muito nítido isso, eu não coloquei, porque, igual eu falei, o tema não era esse, quando foi no passado, mas era bem nítido isso, mostrando que os familiares naquele processo, e por isso que Jerônimo faz aquela melhora, e quem trabalha em UTI, de vez em quando, vê esses comentários, você vê, tem o suspiro final, que o paciente dá uma leve melhorada e desencarna, entendeu? Melhora da morte. Hã? Chamado melhora da morte. Isso, melhora da morte. Tem isso mesmo, e para cessar essa influência da família e dos amigos. E os comentários durante o velório de Dimas, que estava atrapalhando. Característica do espírito, do eu, da pessoa que facilitam ou dificultam o processo. Mérito, trabalho, uma pessoa que é desligada do materialismo, uma pessoa que tem uma consciência cósmica maior, tem uma maior facilidade de aceitar e trabalhar nesse processo. E aí tem aqui características específicas de cada tipo de processo reencarnatório e processo de desencarnação. Aqui eu entrei só para falar que existem temas específicos. Por exemplo, desencarnação brusca, igual eu tinha comentado aqui anteriormente, algumas têm o desligamento antes do corpo mesmo e a falência. Tem outros que ele falam que o espírito sofre todo aquele processo. Aqui também entra o suicídio em que o espírito fica remoendo aquele processo de desencarne, é um processo mais complicado. E aqui tem esses detalhes. Tem também a EQM e o aborto. EQM, para quem sabe, experiência quase morte, certo? Tem toda essa discussão de como funciona a experiência quase morte, o que acontece, por que o espírito traz, a pessoa traz aquelas lembranças daquele momento. E aqui eu queria discutir com vocês, e aqui eu já, não é minha parte, eu só coloquei algumas coisas que eu lembrei, mas como nós, profissionais da saúde, devemos agir perante a morte do corpo físico? Como ajudar o paciente, os familiares? Eu acho que essa discussão é muito importante e a gente ainda tem dificuldade nisso. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade nisso, de lidar com isso. E aí, eu acho importante a gente entender primeiro como se processa, que foi o que a gente fez aqui hoje. E o que fazer para avaliar, ou aliviar ou amenizar o processo. Tanto aliviar o processo doença, que é dar todo o auxílio para o corpo físico, que a gente fala os cuidados paliativos, certo? Em um paciente já moribundo. E amenizar o processo do plano espiritual também. Igual eu falei, com palavras de incentivo, a cada dia, trazendo uma ideia, entendeu? Seja assim, o que o senhor pensa da morte? Dentro da religião da pessoa, dentro da religião de cada um, o que você pensa? Obrigado. Eu estou doente esses dias. O que se processa tudo isso? Como se processa é importante a gente saber para influenciar a pessoa. Dar ideia aos familiares, ajudar na aceitação do processo, entendeu? Que é natural, acontece. E para eles aceitarem isso da melhor forma, porque a pessoa vai ter um desencarne do plano espiritual, mas vai ter facilitado. Nós podemos agir diretamente sobre isso, que é orientar e conscientizar o paciente, certo? E os familiares.
Aqui tem alguns detalhes de algumas conexões, certo? Vou só ler essa última parte, que fala especificamente no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 3, como ocorre a separação da alma e do corpo. E nesse ponto, eu entrei em um que é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o tempo de seu exílio. Importante a gente ter essa ideia, remontando o que a gente falou lá no início. Nossa vida verdadeira não é aqui. Nossa vida verdadeira é no plano espiritual. O desencarne é um processo de descanso, de alívio para o espírito que se vê desligado desse fardo. O corpo carnal é um fardo que a gente carrega, certo? E ele fala isso, novamente, a Gênesis e o Livro dos Espíritos, principalmente, ele fala desse fardo, e que é um alívio para o espírito quando o espírito sofre esse desencarne. E aqui, relembrando algumas coisas que a gente fez. Laços do espírito com o plano material, como funciona? A gente foi visto. Toda aquela ligação, espírito, perispírito e corpo carnal. E isso aqui influencia laços do espírito com o plano material. A aceitação dele, que a vida é do outro lado, facilita o desencarne. Tempo de desligamento, variável para cada um, depende do mérito, depende da vibração. Ligações formadas e dedicação enquanto encarnado. Então, todas as ações que nós temos, a caridade, bondade que nós temos enquanto encarnados, auxiliam o nosso desligamento. Todas as nossas ações negativas na sensualização e no apego à matéria atrapalham. Vibração e percepção da morte. O espírito perceber o seu desencarne é muito importante, porque ele vai ser auxiliado nisso. Eu queria retomar o Sexto Sentido. Todo mundo assistiu? Sexto Sentido, o menininho vira e fala pro rapaz que estava com ele: você está vendo aquelas pessoas enforcadas ali? Ele fala: não. Pois é, eu estou vendo. Por quê? Porque a gente vê o que a gente quer. Ele, enquanto desencarnado, não sabia que estava desencarnado. E não conseguia entrar num plano vibratório para ter essa visualização. O mesmo ocorre quando tem o desencarne, e aí algumas pessoas vê: nossa, eu estou vendo parente, eu estou vendo minha avó, meu tio, minha mãe. Essas pessoas conseguiram entrar em um plano de vibração para receber esse auxílio. Tem pessoas que estão tão vinculadas à matéria, não querem desprender, fecham sua visão só à matéria e não conseguem ter essa vibração e visualizar esse auxílio que vem. Então é importante a gente criar essa consciência e transmitir para as outras pessoas também. Amigos espirituais. A gente vê que nós temos o auxílio dos nossos amigos espirituais em todo esse processo. Nunca estamos desamparados. Só para Dimas lá, tinham o quê? 3 no momento, 2 auxiliando os familiares, então são vários ali no auxílio. Fora que ele relata na casa de auxílio, tinham vários. Sensação de liberdade ou sensação de pesar e dever não cumprido. Então, quando há o desencarne, a gente pode ter a sensação de liberdade, aquele alívio de estar se desvencilhando do corpo carnal, certo? É o fim da nossa maratona que a gente vai descansar. Ou a gente vai ter o pesar de não ter cumprido a missão enquanto encarnado. A gente vai sofrer as consequências de uma programação que nós tivemos e não trabalhamos ela como deveria, só ligado aos meios materiais. E aí 2 temas específicos que eu coloquei aqui, que são o suicídio e o aborto, que a gente vai discutir como temas específicos em um estudo mais para frente. Era isso. Muita coisa. Estendi um pouco o tempo. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar. Você estava comentando aí do moribundo, começa a enxergar pessoas que já desencarnaram há algum tempo, né? Avó, avô, algum amigo que antecedeu esse retorno, e a gente lembra o quanto a misericórdia divina é sábia, né? O enfraquecimento dos laços que nos prendem à matéria vai permitindo que nosso estado de vibração, essa faixa vibratória, ela vai saindo da materialidade, né, do corpo
material, do terra-terra, e atingindo esses outros estágios, já começa a entrar em contato com aqueles que estão desencarnados. É interessante como é que... E é interessante que é um processo gradual, igual ele fala. A gente fica nesse limbo, que a gente ainda está vendo a matéria, mas já entra em contato com o plano espiritual. Já está tendo essa formação.